Olá pessoal, nessa videoaula nós veremos medidas de dispersão. Existem várias medidas de dispersão, porém nessa aula nós iremos abordar apenas a amplitude, o desvio padrão e a variância. Primeiramente vamos falar sobre a amplitude. A amplitude total, representada por AT, é a única medida de dispersão que não tem na média o ponto de referência. Quando os dados não estão agrupados, a amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor observado. De forma genérica, nós temos aqui essa representação. Então, a amplitude total ela é igual ao maior valor observado, ou seja, o x máximo, menos o menor valor observado, o x mínimo. Aqui nós podemos calcular a amplitude. Então, dado um exemplo, para os valores abaixo, nós temos 32, 54, 23, 76, 12, 39 e 98. Observem que esses valores eles não precisam estar em ordem. Então, a amplitude é igual ao maior valor, ou seja, o x máximo, menos o menor valor, o x mínimo. Então, observando aqui, nós temos que o maior valor é 98 e o menor valor é 12. Então, a amplitude total é igual a 98 menos 12, que é igual a 86. A amplitude ela pode ser calculada também quando os dados estão agrupados sem intervalos de classe, como nós podemos ver aqui na tabela. Então, nós temos que o máximo valor de x é 4 e que o mínimo valor para x é 0. Então, a amplitude total é igual a x máximo menos x mínimo, logo a amplitude total é igual a 4 menos 0, que é igual a 4. Então, nós já vimos como calcular a amplitude para medidas desagrupadas, como calcular a amplitude para medidas agrupadas sem intervalos de classe, e agora nós veremos a amplitude com intervalos de classe. Então, a amplitude total ela é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Nessa tabela, nós temos que o limite superior da última classe é 10. Observem que nós temos 3 classes, a terceira classe é a nossa última classe. Então, é 10 o limite superior. E o limite inferior da primeira classe é 4. Logo, a amplitude total é igual ao limite máximo menos o limite mínimo. Logo, a amplitude total é igual a 10 menos 4, que é igual a 6. Aqui nós temos algumas observações sobre a amplitude. Então, a amplitude total ela só leva em conta os valores extremos da série, descuidando do conjunto de valores intermediários. Então, observem que para a gente calcular a amplitude, nós só pegamos o maior e o menor valor. A gente despreza os valores intermediários, que estão no meio. Então, faz-se o uso da amplitude total quando se quer determinar a amplitude da temperatura em um dia, no controle de qualidade ou como uma medida de cálculo rápido, sem muita exatidão. Agora, nós iremos estudar o desvio padrão. O desvio padrão é a medida de dispersão mais utilizada, pois leva em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo. Além disso, o desvio padrão é um indicador de variabilidade bastante estável. O desvio padrão baseia-se nos desvios em torno da média aritmética, e sua fórmula básica pode ser traduzida como: o desvio padrão é igual à raiz quadrada do somatório de xi menos a média ao quadrado, quando i é igual a 1 até n. Isso tudo dividido por n, onde n é o número de variáveis x que nós temos. Exemplo: calcular o desvio padrão da população representada na tabela abaixo. Então, observe que a população são os valores de x. Então, nós temos aqui 5 valores: menos 3, menos 2, menos 1, 2 e 5. Primeiramente, nós iremos calcular a média desses valores. O que é a média? A média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores, ou seja, somar todos esses valores e dividir por 5, como nós já vimos em outras aulas. Logo, nós iremos obter que a média é igual a 0,2. A princípio, nessa terceira coluna,
nós estamos calculando xi menos a média. Então, menos 3 menos 0,2 menos 3,2 e assim por diante para os 5 valores de x. Elevando essa subtração ao quadrado, nós temos 5 valores positivos, visto que nosso expoente ele é par. Somando esses valores, nós temos 42,8. Com isso, o desvio padrão que é dado por essa fórmula vai ser igual a raiz quadrada de 42,8 sobre 5. Observem que 42,8 é o somatório de todos os valores de xi menos a média ao quadrado, dividido pela quantidade de valores, ou seja, 5 valores. Com isso, nós obtemos que o desvio padrão é igual a 2,92. Quando o nosso interesse não se restringe à descrição dos dados, mas, partindo da amostra, visamos tirar inferências válidas para a respectiva população, convém efetuar uma modificação, que consiste em usar o divisor n-1 em lugar de n. Ou seja, aquele desvio padrão que nós estávamos calculando era o desvio padrão populacional, se referia a uma população. Nesse caso, nós temos o desvio padrão amostral, representado pela letra S. A diferença entre os dois desvios é que o desvio padrão populacional nós usamos como denominador o n, e no desvio padrão amostral nós utilizamos o n-1. Considerando que os dados abaixo representam uma amostra, então nós temos aqui uma tabela. Ela é a mesma tabela utilizada no exemplo anterior. Observem que nós obtemos o mesmo valor para o somatório de xi menos a média ao quadrado, porém, o que vai mudar é o cálculo do desvio padrão, visto que esses dados eles representam uma amostra e não uma população. Nós já vimos que o desvio padrão amostral ele é dado por essa fórmula. Substituindo os valores, então nós já temos esse somatório, que é igual a 42,8, e nós sabemos que n-1 é igual a 4, porque n vale 5, ou seja, nós temos 5 valores. Dessa forma, nós encontramos que S é igual a 3,27. Quando os dados estão agrupados, ou seja, existe a presença de frequências, a fórmula do desvio padrão ela é um pouco modificada. Então, para o desvio padrão populacional, nós temos o acréscimo do FI, ou seja, da frequência dessa classe. Da mesma forma, para o desvio padrão amostral, nós só temos o acréscimo do FI. Observem que o N ele continua o mesmo para o desvio padrão populacional, e para o desvio padrão amostral, o n-1 continua o mesmo no denominador. O que vai mudar é a gente multiplicar o numerador pela frequência da classe respectiva. Observem esse exemplo. Nós temos a tabela que nós já vínhamos trabalhando nos exemplos anteriores, só que nós acrescentamos duas colunas. A segunda coluna, que se refere às frequências, e essa última coluna, que multiplica a penúltima pela frequência. Então, nós temos os valores para x, a frequência com que esses valores aparecem, a média, o valor de x menos a média, depois nós elevamos esse valor ao quadrado e, posteriormente, nós multiplicamos esse valor pela frequência. Então, 10,24 vezes 3, 4,84 vezes 5, 1,44 vezes 8 e assim por diante. Por fim, nós já tínhamos que esse somatório é 42,8, mas o que vai nos importar agora é esse último somatório, ou seja, 277,04. Nos importando também esse somatório das frequências. Calculando os desvios, tem-se: se aqueles dados fossem de uma população, nós iríamos calcular o desvio padrão populacional, que é igual a raiz quadrada de 207,36 sobre 26, que é igual a 7,97. Se aqueles dados fossem de uma amostra, nós temos que o desvio padrão amostral é igual a 207,36 sobre 25, que é igual a 8,29. Observem também
que o nosso n ele é igual ao somatório dos valores das frequências. Por quê? Porque a frequência ela é a quantidade de vezes que cada valor se repete. Então, nós iremos somar essa quantidade de vezes de valores e obter o valor total de n, ou seja, o valor total de números do nosso conjunto. Por fim, nós temos a variância. A variância nada mais é do que o desvio padrão elevado ao quadrado. Se nós tivermos o desvio padrão populacional, nós iremos obter a variância populacional. Se nós tivermos o desvio padrão amostral, nós iremos obter a variância amostral. Para isso, nós só precisamos elevar o valor encontrado para o desvio padrão ao quadrado. Calculando a variância para o exemplo anterior, nós temos: para o desvio padrão populacional, nós iremos encontrar a variância populacional, que é igual ao quadrado desse desvio padrão populacional. Logo, nós iremos obter 63,5209. Para obter a variância amostral, nós iremos utilizar o valor do desvio padrão amostral, ou seja, a variância amostral é igual ao desvio padrão amostral ao quadrado, que é igual a 68,5241. Nós podemos utilizar o GeoGebra para trabalhar essas medidas de dispersão. Veremos agora. Aqui no GeoGebra, nós temos um aplicativo que calcula o desvio padrão populacional, o desvio padrão amostral e a variância populacional. Para isso, basta inserirmos novos valores nessa primeira coluna. Então, 4, 2, 8. Observem que quando nós colocamos um novo valor, a tabela inteira ela atualiza com base nesse valor. Então, com isso ela já nos dá a média, a subtração entre o valor de x e a média e esse valor da subtração ao quadrado. Vamos colocar agora 6 e 1. Então, nós temos o somatório igual a 32,8. Com isso, o aplicativo já calcula o desvio padrão populacional, o desvio padrão amostral e a variância populacional. Observem que o desvio padrão amostral ele é um pouco maior do que o desvio padrão populacional. E isso realmente é verdade, porque nós temos um denominador menor. Aqui nós utilizamos n, que é igual a 5, e aqui nós utilizamos como denominador n menos 1, que é igual a 4. Logo, nós iremos dividir o 32,8 em menos partes. Iremos dividir por um valor menor. É isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.